E se a raiva não nascesse do ódio, mas daquilo que não foi correspondido? E se o verdadeiro vilão de Kung Fu Panda não fosse o poder de Tai Lung, mas a dor de nunca ter sido visto como suficiente? A gente cresce ouvindo que o mal vem da ambição, da fome de conquista, do desejo de dominação. Mas e se o mal às vezes for apenas a forma mais desesperada de buscar amor? Tai Lung não nasceu para ser um monstro. Ele foi moldado por uma promessa e depois abandonado por ela. Por um ideal que o criou e depois fingiu que ele nunca existiu. E talvez por isso ele seja um dos personagens mais trágicos e humanos da animação moderna. Porque toda vez que o vemos lutar, o que arde por trás dos golpes não é sede de poder. É o eco de uma pergunta que todo mundo já fez em silêncio. Por que eu não fui o escolhido? Kung Fu Panda é uma fábula disfarçada de comédia, mas seu núcleo é puro drama filosófico. Ele fala sobre destino, mérito e a ferida invisível de quem faz tudo certo e mesmo assim é deixado para trás. Tai Lung representa o arquétipo do filho rejeitado, o discípulo brilhante que cumpriu todas as regras do mundo apenas para descobrir que o mundo nunca prometeu ser justo. E é nesse momento, quando o mérito não garante o amor, que a raiva nasce. Não como fúria cega, mas como lógica quebrada, como um colapso emocional diante da injustiça existencial, porque não há nada mais doloroso do que perceber que a própria virtude não foi suficiente. O Mestre Shifu viu em Tai Lung o filho que nunca teve, treinou, moldou e acreditou nele, mas quando o velho mestre percebeu que o orgulho do discípulo crescia demais, recuou. No instante que o destino o negou, Tai Lung entendeu a pior das verdades, que o amor dele era condicional, que o filho só existia quando era útil, virtuoso, perfeito, e quando falhou ou quando ousou desejar demais, foi descartado. Essa rejeição é a semente de toda tragédia, porque o que acontece com uma alma quando ela entende que nunca foi amada pelo que é, mas pelo que ela faz? Tai Lung foi ensinado a acreditar que o dragão guerreiro era o destino reservado aos dignos. E ele foi o mais digno de todos, até que o destino escolheu outro. Não outro melhor, mas outro qualquer. Um panda atrapalhado, um símbolo do acaso, oposto de tudo que Tai Lung acreditava. E é aí que a raiva se transforma em algo quase metafísico. Não é mais inveja, é revolta contra o próprio universo. Contra a ideia de que o sentido da vida é arbitrário, que não existe equilíbrio entre esforço e recompensa, entre merecimento e graça. O olhar de Tai Lung, quando enfrenta o Po, não é o de quem quer destruir, é de quem quer entender. Por que ele? Por que não eu? E no fundo dessa pergunta está a ferida mais humana de todas. A sensação de ter sido esquecido por aquilo em que mais acreditava. Kung Fu Panda, quando é visto pelo prisma da filosofia, é um espelho cruel sobre o ritmo do mérito. Ele nos ensina rindo que a sabedoria não é fruto do esforço, mas da entrega. E que o destino não é conquista, mas aceitação. Tai Lung não consegue aceitar, porque aceitar seria admitir que tudo que construiu, sua disciplina, sua glória, sua perfeição, não vale nada diante do acaso. Talvez seja isso o que mais o destrói. Não a rejeição em si, mas a perda de sentido, porque quando o mundo deixa de ter lógica, o caos se torna consolo. A raiva, nesse momento, é a tentativa desesperada para restaurar o equilíbrio, de forçar o universo a reconhecer o que ele negou. Tai Lung não quer dominar o vale, ele quer que o vale diga você merecia, ele quer corrigir o erro cósmico, mas o erro não está fora, está dentro, no vazio que se abre quando o reconhecimento se torna a única forma de existir. E é isso que o filme silenciosamente nos mostra. A verdadeira luta não é entre o panda e o leopardo, mas entre dois modos de lidar com a rejeição. Um que transforma a dor em humor e o outro que transforma o humor em dor. Po ri da própria limitação e encontra a paz. Tai Lung odeia a própria limitação e encontra o abismo. Mas e se a raiva de Tai Lung não for algo a ser condenado? E se for apenas a forma mais sincera de gritar o que ninguém quis ouvir? Eu só queria ser suficiente. O público ri de Po, mas sente Tai Lung, porque no fundo todos nós já fomos rejeitados por algo que acreditávamos merecer. Uma vaga, um amor, um sonho, um olhar. E em cada uma dessas perdas nasce uma faísca, uma raiva discreta, quase infantil, que pergunta: por que comigo não? A diferença é que a maioria de nós aprende a engolir essa raiva, transformá-la em sarcasmo, em resignação, em filosofia barata. Tai Lung não, ele a libera, e por isso ele é perigoso e verdadeiro. No fim, a rejeição transforma no próprio oposto do que ele queria ser. Não um guerreiro iluminado, mas a sombra da luz que o negou. E talvez essa seja a lição oculta, que toda raiva extrema é um amor não correspondido, e toda rejeição extrema é o espelho do nosso medo de nunca sermos o bastante. Então, quando olharmos para Tai Lung, não estamos olhando para o vilão, estamos olhando para a parte de nós que ainda quer ser vista, para o pedaço de alma que grita por validação, mesmo sabendo que o mundo não deve nada. E talvez, só talvez, o verdadeiro caminho do dragão guerreiro comece quando a gente entende que o mundo nunca vai nos escolher e ainda assim a gente continua lutando. Você foi escolhido para ser o dragão guerreiro. Essa frase nunca foi dita a Tai Lung, mas ele a ouviu em silêncio.
durante toda a infância. Cada golpe aprendido, cada madrugada de treino, cada olhar de aprovação de Shifu sussurrava o mesmo: você nasceu para isso. E quando o mundo inteiro parece concordar que um destino é seu, a ideia de fracassar deixa de ser medo, vira impossibilidade. Mas a tragédia começa quando o impossível acontece. Tai Lung não era mau, ele era devoto daquilo que lhe ensinaram ser o sentido da existência, a perfeição. Shifu criou como se moldasse uma estátua, com disciplina, rigor e orgulho. O mestre via nele uma projeção, o filho que realizaria o que ele nunca pôde. E Tai Lung acreditou. Acreditou tanto que confundiu amor com expectativa e reconhecimento com destino. Quando o tempo chega e a porta do templo de Jade se fecha diante dele, algo se quebra, não apenas fora, mas dentro. O silêncio de Oogway, o olhar tenso de Shifu, o som das correntes, nada grita mais alto que a ausência de uma explicação. Tai Lung é aprisionado não por seus crimes, mas pela incapacidade de compreender por que amor virou medo. A raiva nasce aí, no momento em que a esperança colide com a indiferença. Não é ódio por Shifu, é desespero por não ter mais o Shifu para amar, porque o ódio é o filho bastardo do amor traído. E quanto mais o mundo o esquece, mais ele se convence que só será lembrado se provar que estava certo o tempo todo. A rejeição é um tipo de morte, você continua vivo, mas o mundo age como se não existisse. E o cérebro humano, felino ou universal precisa encontrar lógica no absurdo. Então ele constrói uma narrativa. Eles me rejeitaram porque são cegos. Eu sou o certo. Essa narrativa é o início de toda tirania, de toda tragédia pessoal. A raiva oferece sentido quando o amor falha. Nietzsche falaria aqui de ressentimento, o veneno lento que transforma a impotência em moralidade invertida. O rejeitado cria um novo código de valores em que ser temido passa a valer mais do que ser amado. Tai Lung deixa de buscar aprovação, passa a exigir reverência. Se o mundo não reconhece como herói, ele será lembrado como ameaça, porque, no fundo, é melhor ser odiado do que ser esquecido. O que torna o arco de Tai Lung ainda mais poderoso é que ele é o espelho do próprio Shifu, o mestre que queria controlar o destino e acabou criando um monstro que tentou controlá-lo. Shifu ensinou tudo, menos a lidar com a negação. Treinou o corpo, mas não preparou a alma. E quando Oogway negou a aprovação final, Shifu não teve coragem de proteger o filho da frustração. A covardia do mestre se transformou na dor do discípulo. A filosofia budista diria que todo sofrimento nasce do apego. Shifu se apegou à ideia de perfeição, Tai Lung ao reconhecimento. Ambos perderam o equilíbrio, e quando o equilíbrio se vai, nasce o ciclo do sofrimento, entre o mérito e o acaso. O mundo de Kung Fu Panda parece justo, mestre sábio, destino, iluminação, mas é movido pelo acaso. Po é escolhido não por merecimento, mas por acidente. Essa ironia é o golpe final na crista de Tai Lung. Toda sua lógica desmorona diante da aleatoriedade. O universo não tem critérios, ele apenas acontece. E é aqui que o roteiro toca num ponto existencial profundo, o confronto entre meritocracia e o absurdo. Tai Lung acredita num cosmos justo. Como homem moderno, acredita no esforço pessoal. Ele é o arquétipo de quem trabalha duro, segue regras, faz tudo certo, e vê alguém menos preparado receber o prêmio. A reação é raiva, mas a raiz é luto. Luto pela própria perda da crença de que a vida faz sentido. Camus chamaria isso de absurdo. O choque entre a busca humana por significado e o silêncio do universo. Tai Lung é um homem absurdo que se recusa a aceitar o silêncio. Ele quer compreender, quer obrigar todo mundo a responder. Cada golpe contra Po é uma tentativa de arrancar do destino uma confissão. Você errou comigo. A raiva é a emoção mais mal compreendida da psique. A gente trata como explosão, mas ela é, antes de tudo, estrutura. A raiva organiza o caos interno, ela dá direção ao desamparo. Por isso é viciante, porque sentir raiva é sentir controle. Tai Lung, ao perder tudo, encontra na fúria a única forma de permanecer inteiro. É uma arquitetura emocional, de sobrevivência. Filosoficamente, ela cumpre o papel do que Spinoza chamava de afeto ativo, uma força que aumenta o poder de existir. Mas quando o motivo da raiva é a própria falta de sentido, ela se transforma em círculo. Alimenta-se de si mesma até se tornar destrutiva. O espectador sente pena e admiração, porque no fundo todos nós já fomos Tai Lung em algum momento. Quando nos esforçamos e não fomos reconhecidos, quando um colega recebeu o crédito, quando o amor escolheu o outro, quando o mundo pareceu injusto sem explicação. A raiva que sentimos nesses momentos é uma versão em miniatura da de Tai Lung, mas aprendemos a domesticá-la ou a escondê-la sob máscaras de humor e indiferença. Tai Lung é a parte de nós que se recusa a engolir. Ele representa o impulso de exigir coerência em um universo que nunca prometeu ser coerente. Há uma crença silenciosa que governa todo mundo moderno. Se eu fizer tudo certo, serei recompensado. É o mito do merecimento. E quando ele falha,
a fé desmorona. Tai Lung é a alegoria desse colapso, um sistema de valores que implode diante da injustiça. E o mais trágico é que ele está parcialmente certo. O mundo é de fato injusto, mas transformar injustiça em identidade é o caminho do abismo. Sartre diria que o homem é condenado à liberdade e, portanto, à responsabilidade de dar sentido ao que acontece. Tai Lung se recusa a criar sentido. Ele exige que o mundo devolva o que tirou. Sua liberdade o destrói porque ele a enxerga como sentença. A transformação de Tai Lung em antagonista não é moral, é ontológica. Ele não cruza uma linha, ele perde o chão. O herói e o vilão são a mesma pessoa em fases diferentes do luto. Primeiro, negação, depois raiva, então destruição. Não há prazer em sua violência, mas urgência. Ele precisa provar que existe, e o único jeito que resta é fazer-se temido. Por isso, a cena da fuga da prisão é uma das mais belas da animação. Não é um ato de maldade, é uma coreografia de libertação. Cada golpe é uma oração invertida. Eu ainda sou. Oogway representa a serenidade de quem aceita o acaso, mas sua sabedoria tem um preço, a indiferença. Ao negar Tai Lung, ele escolhe a harmonia do cosmos em detrimento ao sofrimento humano. A filosofia do equilíbrio aqui se revela cruel, porque em nome da paz sacrifica o que é imperfeito. O imperfeito é o que mais precisa de compaixão. Isso levanta uma questão ética profunda. É justo negar alguém por medo do que ele pode se tornar? Ou é justamente essa negação que o transforma naquilo que tem mesmos? Tai Lung é a profecia autorrealizável do medo de Oogway. Ao evitar o mal, ele o cria. Como toda sociedade que teme a revolta e, ao reprimi-la, a alimenta. O roteiro de Kung Fu Panda é uma parábola sobre a espiritualidade do fracasso. Po representa a aceitação do acaso, Tai Lung a negação dele. Entre os dois, Shifu é o mediador, o homem que precisa desaprender o controle. Essa tríade simboliza 3 modos de existir: o mestre que tenta dominar o destino, o discípulo que tenta ser digno dele, o tolo que, ao não tentar, se torna livre. Filosofia Zen explica que o caminho está em desapegar do resultado, mas desapego é uma conquista que exige dor, e Tai Lung é o preço dessa sabedoria. No confronto final, quando Po vence com humor, algo se quebra de vez em Tai Lung. Ele não entende como alguém tão indigno pode alcançar o que ele buscou a vida inteira. A resposta está na ausência de busca. Po não queria ser o dragão guerreiro, ele só queria pertencer, e por isso pertenceu. Tai Lung queria provar que merecia, e por isso perdeu. O destino aqui é uma piada cósmica sobre o ego, e a risada de Po é o som da iluminação. Não é uma risada de triunfo, mas de compreensão, que a força não está em ser escolhido, mas em continuar tentando, mesmo quando não se é. Quando Tai Lung cai, não há explosão nem grito. A cena termina em silêncio, e talvez esse silêncio seja a resposta que ele buscou o tempo todo. O eco vazio do universo dizendo, não há porquê, mas nesse nada há algo libertador. Porque se o mundo não promete sentido, estamos livres para criá-lo. Essa é a lição que ele nunca pôde ouvir, e que o espectador sente sem palavras. Tai Lung é a raiva de quem fez tudo certo e mesmo assim perdeu. A raiva do filho não escolhido, do aluno esquecido, do homem invisível. Mas também é o aviso de que a raiva, quando alimentada pelo passado, se torna prisão. A pergunta que fica, antes de avançarmos, é simples e impossível. Se o mundo não precisa reconhecer nosso valor, por que ainda precisamos tanto que ele o faça? A raiva de Tai Lung é mais do que emoção. É um projeto de ser. É o cimento que une pedaços de uma identidade que desmoronou. Quando tudo que ele acreditava se desfaz, o mérito, o amor, o destino, ele faz da raiva um novo nome de si mesmo. E isso é o que torna o personagem filosoficamente fascinante. Ele transforma a dor em propósito. Mas o que é propósito, senão uma forma sofisticada de vingança contra o vazio? Tai Lung quer que o mundo faça sentido de novo. E o único jeito de forçar sentido num universo indiferente é confrontá-lo. A filosofia ocidental e oriental divergem nesse ponto, e Tai Lung é o campo de batalha entre elas. Para Nietzsche, a tragédia grega era o espelho mais puro da condição humana. O homem diante de um destino que não controla, tentando afirmar sua vontade mesmo que isso o destrua. Tai Lung é o herói trágico nietzschiano por excelência, aquele que se recusa a aceitar o acaso como soberano. Ele quer impor forma ao caos, lei ao absurdo, coerência ao silêncio. E nisso, ele encarna o que Nietzsche chamava de vontade de poder. Mas há um equívoco. A vontade de poder para Nietzsche não é dominação, é criação. É a força vital que faz o ser humano transformar o mundo, e não submetê-lo. Tai Lung, porém, confunde a criação com o controle. Ele quer moldar o destino, não dançar com ele. E é por isso que cai. Nietzsche o admiraria e o lamentaria. Admiraria sua força,
lamentaria sua rigidez, porque a vida, diria ele, é fluxo, e quem tenta congelar o fluxo morre afogado na própria exigência de sentido. A raiva é a negação da insignificância. Tai Lung não suporta ser apenas mais uma sombra entre milhões. Ele quer ser o dragão guerreiro, porque esse título legitima sua existência. Sem ele, o mundo se torna intolerável. Ele é a angústia sartreana, o homem condenado a dar sentido ao próprio ser, sem que exista um manual cósmico que o autorize fazê-lo. Sartre diria que Tai Lung vive a náusea da liberdade, o mal-estar de perceber que nada tem essência prévia. E o que ele faz diante disso? Foge. Cria uma existência artificial, o escolhido, o merecedor, o destino. E quando essa ficção desaba, resta o desespero. A tragédia é que Tai Lung não sabe que o sentido da vida precisa ser criado, não concebido. Ele quer uma profecia para se apoiar, quer uma placa com seu nome, e ao não recebê-la, entra em colapso, porque não aprendeu a ser autor de si mesmo. Camus diria que o sofrimento de Tai Lung nasce do choque entre a sede de coerência e o silêncio do mundo. O universo não responde e isso o enlouquece. A filosofia do absurdo parte exatamente dessa dor. A constatação de que queremos que a vida faça sentido, mas ela simplesmente não faz. Po é o homem absurdo de Camus, aquele que ri do vazio e o abraça. Tai Lung é um homem revoltado, o que exige que o mundo explique, e essa exigência é a prisão. Camus nos diria: o segredo é viver sem apelo, sem pedir que o universo seja justo, mas Tai Lung não sabe existir sem causa. Sua força depende do inimigo que o nega. Ele precisa de Shifu, de Yuga e de Po, porque sem rejeição não há motivo para lutar. A raiva se alimenta daquilo que odeia. Há uma passagem que muitos ignoram em Kung Fu Panda. O Shifu não só treina Tai Lung, ele o idolatra, e o orgulho do mestre é o espelho do orgulho do aluno. Ambos confundem amor com performance. Enquanto Shifu ama o que Tai Lung representa, Tai Lung ama o que Shifu promete. Não há encontro entre pessoas, só entre expectativas. Quando o vínculo se quebra, o vazio é insuportável. A psicologia diria que Tai Lung sofre daquilo que chamamos de ferida narcisista, a dor de perceber que o eu ideal nunca será reconhecido pelo outro. Essa ferida é combustível da raiva mais duradoura. A raiva não é contra o outro, mas contra o espelho. Tai Lung quer destruir o olhar que o negou, e ao fazer isso, destrói a própria imagem. O título de dragão guerreiro é símbolo de transcendência, mas filosoficamente também é uma armadilha, porque o dragão na mitologia chinesa representa a harmonia e equilíbrio, forças opostas que coexistem. Tai Lung não compreende isso. Ele quer ser o dragão como se o dragão fosse um troféu, não um estado de espírito. É aqui que o contraste com Po se torna genial. Po é o corpo que a sociedade despreza, o acaso que não cabe no ideal. E por isso mesmo ele está mais próximo da essência do dragão, o equilíbrio entre força e leveza. Enquanto Tai Lung tenta controlar o Chi, o Po deixa fluir. É o confronto entre controle e aceitação, ego e vazio, ocidente e oriente. O taoísmo diria: quanto mais você tenta segurar a água, mais ela escapa. Tai Lung tenta agarrar o rio com as mãos, ou simplesmente boia. Há uma ironia cruel em todo esse arco. A disciplina, que deveria liberar, aprisiona. A busca pela perfeição, que deveria iluminar, cega. Tai Lung é o produto final de um sistema que prega o domínio do corpo e da mente, mas esquece o coração. Ele não é vilão, é vítima da lógica da perfeição. A filosofia moderna herdou essa armadilha, a crença de que basta se esforçar para ser digno. O capitalismo transformou o mérito em moral, o sucesso em virtude. Tai Lung é o funcionário exemplar do cosmos, aquele que cumpre todas as metas e mesmo assim é demitido por falta de perfil. E sua raiva é a raiva de uma geração inteira que descobre que talento, esforço e lealdade não garantem sentido. O budismo ensina que o sofrimento nasce da resistência ao que é. Tai Lung é a resistência encarnada. Ele não aceita o não, e por isso sofre. O vazio o aterroriza, porque ele ainda acredita que o vazio é ausência, quando na verdade o vazio é espaço. Ou aceita o vazio como parte do ser. Tai Lung tenta preenchê-lo, e quanto mais tenta, mais o vazio se expande. E essa é a tragédia espiritual de muitos heróis ocidentais. Acreditam que vencer o vazio é preencher a falta, quando na verdade é se reconciliar com ela. A iluminação de Po não está em derrotar Tai Lung, mas em olhar para ele e reconhecer: eu também sou isso. A raiva tem uma lógica perfeita. Ela dá sentido, cria inimigos e define identidade, mas ela também vicia. O cérebro aprende a usá-la como a lente do mundo, e quando ela desaparece, o indivíduo se sente nu. Tai Lung não sabe existir sem raiva, e essa é a sua morte antes da morte. Po, quando o vence, o que desfaz não é o corpo, é a narrativa. A
raiva deixa de funcionar, o mundo não responde, e sem causa, Tai Lung deixa de ser. Shifu tenta tardiamente oferecer perdão, mas o perdão chega tarde demais. Não porque o tempo passou, mas porque Tai Lung já se tornou a própria ferida. Há um ponto em que o sofrimento deixa de ser dor e vira identidade. Perdoar significaria perder a única coisa que restou, o papel de rejeitado. E o ego prefere sofrer a desaparecer. Essa é a perversão da dor, quando ela se torna o que somos. Muitos vivem assim, alimentando mágoas antigas porque sem elas não saberiam quem são. Tai Lung é o símbolo de aprisionamento emocional. Ele não odeia mais Shifu, ele precisa odiá-lo, porque sem Shifu não há sentido para sua dor. A vida raramente é justa, mas é verdadeira. E essa é a verdade que incomoda. O merecimento nem sempre traz recompensa. O amor nem sempre é correspondido. O esforço nem sempre basta. Mas é justamente essa imperfeição que nos torna humanos. Sem ela não haveria compaixão. Sem ela não haveria crescimento. Tai Lung viveu e morreu sem entender que o sentido da vida não está em ser escolhido, mas em continuar escolhendo. Escolher lutar, escolher sentir, escolher existir. A raiva, quando compreendida, se dissolve em lucidez. É como o fogo que, depois de destruir, revela o que estava escondido nas cinzas. Ela não é o inimigo, é o mestre. É o professor que ensina a difícil arte de aceitar sem se render. A raiva não precisa ser negada, precisa ser ouvida. Quando você sente raiva, não está sendo fraco, está sendo humano. Mas o que você faz com ela define quem você se torna. Pode usá-la como espada, para ferir, ou como lanterna, para entender o que ainda dói. Tai Lung usou como arma, Po usou como luz. E é aí que os dois se separam. Um quis mudar o mundo, o outro aprendeu a mudar a si mesmo. E talvez essa seja a única diferença entre o vilão e o herói. No fundo, a história de Tai Lung é um lembrete de que a rejeição é inevitável, de que o mundo não vai te escolher sempre, de que nem sempre vai haver aplausos, mas que isso não significa que você não tem valor. Ser escolhido não te torna digno, ser rejeitado não te torna inútil. A dignidade está em continuar inteiro, mesmo quando o mundo vira as costas. Po é o símbolo da leveza, Tai Lung é o símbolo da dor, e ambos são partes do mesmo ser, o humano que busca sentido em um universo que não promete nada. Talvez a iluminação não seja em destruir a raiva, mas em rir dela, em acolhê-la. Dizer eu te vejo e mesmo assim escolho seguir. No final de tudo, o portão de Jade continua lá, fechado para alguns, aberto para outros, mas sempre guardando o mesmo segredo. Não existe chave. O portão nunca foi para ser aberto, mas para ser compreendido. E quando a gente entende isso, percebe que o verdadeiro dragão não está do outro lado, ele está dentro. Tai Lung caiu tentando abrir a porta do mundo. Po descobriu que o mundo era o portão e que o segredo estava em si. E nós? Nós ainda estamos batendo na porta, às vezes com socos, às vezes com risos, mas talvez um dia consigamos fazer como o panda, parar de bater e simplesmente sentar, rir, respirar. Aceitar que mesmo sem o selo, mesmo sem o título, mesmo sem reconhecimento, já somos bastante. E é isso que Kung Fu Panda tenta nos dizer, debaixo das piadas e das lutas. A sabedoria não está em vencer, mas em entender o porquê da luta. O dragão guerreiro não é o escolhido, é aquele que, mesmo não sendo, continua inteiro. Porque no fim, a vida é isso, um campo de treino onde o maior golpe não é o que derruba o outro, mas o que nos ensina a levantar de novo, com menos raiva e mais compaixão.